Estamos começando mais um Saúde e Negócio. Fica aí, se você não segue, siga agora, porque aqui a gente vai trazer um conteúdo muito especial para você. Eu tô com uma entrevista aqui de um médico que você vai gostar muito. Hoje nós vamos falar sobre beleza inteligente, saúde e beleza inteligente. E essa aqui é uma iniciativa do Instituto Domus com a chave mestra. E hoje nós vamos entrevistar um dos coautores dessa grande obra, que é junto com o Dr. Ray e o Dr. Hollywood, que é o Saúde e Beleza Inteligente. Estou aqui hoje com o Dr. André Oliveira. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Wendo. Prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente Obrigado. trazer um pouquinho da nossa rotina, falar aí sobre o mundo da cirurgia plástica, beleza. Igual a gente falou um pouco também do nosso mundo wellness hoje que a gente trabalha na nossa clínica. Verdade, a gente estava aqui nos bastidores já falando sobre o mercado wellness, vocês sabem, eu já tenho falado sobre esse grande projeto, que é o Marketplace com curadoria, compliance, né? Tudo compliance coisa em inglês, mas para resumir, é coisa séria e com transparência. Quando a gente usa transparência naquilo que a gente faz, a gente colhe qualidade na ponta lá, né, André? Com certeza. André, vamos falar um pouco sobre a sua carreira, né? Como que você iniciou na área médica, como que era o antes disso, que tomou a sua decisão para ir para, porque isso não é uma profissão, fala que é uma vocação, né? É uma missão de Sim. vida. Então, eu não falei para você, eu sou nascido e criado em Patrocínio, Minas Gerais, é uma cidade do interior ali, e meus pais mexiam com fazenda, então Ah, sempre achei que eu fazia algo relacionado à fazenda, não tinha ninguém da família que era médico. E aí, mais ou menos com meus 16, 17 anos, tinha um cirurgião geral de Patrocínio muito famoso, o doutor Edivar, falou assim, cara, por que você não faz medicina? Né, conheci ele e eu falo que Deus coloca pessoas na nossa vida. verdade. E ele foi um deles, né? E aquilo lá fez um boom na minha cabeça. E aí falei, cara, e aí, se eu vou fazer medicina, né? O que que eu vou fazer? Comecei a pensar, a pesquisar. E aí, ó, pra você ver, tanto que o mundo é pequeno e o mundo gira bastante, né? Um dos, que eu falo assim, um dos grandes ali que eu inspirei foi o doutor Ray, que tinha o programa Olha, dele na televisão. isso, que E legal. aí eu comecei a ver o programa, eu vi as histórias ali de transformação do mundo da cirurgia plástica. Eu falei, cara, é isso aí, me identifiquei. Falei, quero fazer isso aí. Então, Uau. através do médico que me falou, através da inspiração do doutor Ray, e hoje a gente fazer parte do livro dele, para mim é uma honra muito grande, porque há 20 anos atrás foi essa inspiração. E desde então eu falei, cara, vou botar isso na minha cabeça, vou ser cirurgião. Aí Legal, mudei para Uberlândia, fiz toda a minha formação em Universidade Federal, então formei na legal. Universidade Federal de Uberlândia. Depois fiz a minha especialização em cirurgia geral também na Universidade Federal de Uberaba. Olha, Voltei para Uberlândia, acabei minha residência em cirurgia plástica, fiz um fellow no Instituto IFPTANGui, no Rio de Janeiro, e legal. minhas pós-graduações eu fiz aqui tudo em São Paulo, no Albert Einstein, em cosmetria e nutrologia. Uau, nossa, você nos qualificou primeiro, né? Essa é muito importante, né? A gente estava falando sobre curadoria, e sobre a questão de saber o que vai estar ali dentro do escopo que a pessoa vai ser atendida, né. Quando entrevistei agora a anterior aqui, o doutor Domingos Mantelli, ele estava falando sobre essa referência, né, que as pessoas buscam. Primeiro ela tem que confiar, depois hoje em dia tá mais na moda, né, o pessoal vai buscar na internet e tudo mais, mas se não tiver a base, ninguém vai ter coragem de aplicar, né, André? Na verdade, principalmente a gente pode falar da nossa especialidade, que é a cirurgia plástica, é uma relação puramente de confiança. A É, relação médico e paciente, ela começa com confiança. Por isso que é muito difícil replicar a cirurgia plástica, porque ela é, começa primeiro pela confiança. Então, tudo que você vai indicar para o seu paciente, ou o que, que ele vai fazer, ele primeiro precisa acreditar em você. Porque aí a verdade. gente fala, não adianta nada a gente falar para o paciente, mas se ele não acreditar, ele não vai fazer. É a mesma É, coisa a gente prescrever um remédio. Se é, ele não confiar, ele não vai tomar o remédio. Então, verdade, tudo começa por uma confiança. Por isso que tudo é uma construção. Desde o marketing que a gente faz hoje, mas eu acho que também é o trabalho no dia a dia que a gente faz hoje, né? Mostrando a entrega, o amor que a gente faz ali na profissão. Porque, pra você ter noção, 30% dos nossos pacientes são do exterior. Então, hoje vem nossa, da Europa, vem dos Estados Unidos, Austrália operar com a gente. coisa Então, que por quê? Porque eles vêm interessante. porque eles confiam Confio. no nosso trabalho. Que interessante. E me fala uma coisa, vocês estão, em qual local de Uberlândia hoje? Qual é o endereço de Hoje eu vocês? sou o CEO da Unique Cirurgia Plástica Avançada. Nós começamos a nossa primeira unidade em Uberlândia, Minas Gerais, e agora nós estamos a nossa expansão, nossa segunda unidade aqui em Jardim, São Paulo. Tá aqui pertinho da gente, aqui de Alphaville, Justamente. né. Logo, logo eu tenho certeza, viu, que o pessoal vai pedir que tenha uma unidade aqui em Alphaville também, você pode Já esperar. já estamos mentalizando a nossa terceira unidade de expansão aqui em Alphaville, com Uau, então conta certeza. comigo que eu quero já experimentar essas coisas aí. Doutor, me fala uma coisa,
hoje existe uma polêmica muito grande no mercado, que aconteceu com Gretchen, aconteceu com alguns outros famosos, eles falam em demasia ficar com o rosto deformado, ou uma parte do corpo deformado. E como que tá essa questão no mercado hoje? Porque eu vejo que tem pessoas que dentro do mercado tem essas nuances e também tem a questão dos profissionais. E eu sei que os conselhos também têm as suas reservas, né? Então, assim, tem pessoas que falam, ó, até aqui pode o dentista, até ali pode o biomédico, né? E daqui pra frente não tem jeito, tem que ser o médico por questões óbvias, né? Agora, essa polêmica do exagero como que tá hoje o mercado brasileiro? Como que tá a fiscalização, os cuidados em relação a esse exagero todo que Certo. acontece. Na verdade, o exagero na área da beleza, vamos dizer assim, e da cirurgia plástica e da estética sempre existiu, né? Porque, na verdade, existe uma patologia chamada de dismorfismo corporal. O que que é essa Ó, patologia? É que a pessoa sempre acha que ela nunca está bonita o suficiente. é Então, uma patologia psíquica. é uma doença, Nossa, justamente, é uma patologia uma psiquiátrica, né. Na psiquiatra. verdade, no livro que a gente escreveu, o Tratado de Cirurgia Plástica Funcional Integrativa, tem um capítulo que é a parte mental, que é um pilar que a gente, né, defende muito. E uma doença é o dismorfismo corporal, que ele está presente, né, em até 40% da população de uma forma geral. Ó, Ou nossa. seja, sempre, tem alguma parte física que está incomodando aquela paciente, pode ser uma leve flacidez e tudo. Então, você pode ver que tem pessoas que sempre estão em busca de fazer, né, algum procedimento, alguma cirurgia e nunca estão satisfeitas. Então, Nossa. são essas pacientes que a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes, né, vários procedimentos demais, você pode levar ao exagero. Então, é muito importante o profissional ter o conhecimento e identificar essa patologia no paciente, porque a gente fala que o bonito é o natural, nada exagerado. E tudo aquilo que Não. se torna exagerado, né, você pode trazer um prejuízo para aquele paciente. Então, é importante o profissional que está por trás identificar essa patologia e não fazer nada que você pode prejudicar aquele paciente, porque tem paciente que busca por isso, infelizmente. Uau, não sabia nem que existia essa disfunção, essa patologia. Pra mim era algo mais modismo, coisa cultural, Não, moda, vamos ficar isso é uma bonito. patologia. Que Inclusive, coisa. existe também um nome chamado, existe a compulsão alimentar, que a pessoa sempre está comendo, né, porque ela tem a questão da ansiedade e tudo. E existe a compulsão por cirurgia e procedimentos. Nossa, Então, como uau. existe o dismorfismo, existe a compulsão por procedimentos. Então, a pessoa sempre quer fazer algum procedimento, ela sempre nunca está satisfeita com o seu próprio corpo. Então, essas patologias psiquiátricas e psicológicas é muito importante o profissional da saúde conseguir identificar isso no paciente. E muitas vezes falar um não para o paciente. Sim, Porque o difícil você falar um não para o paciente, é. né? Porque o paciente ele está em busca, você fala um não e ele sempre vai atrás de alguém que vai fazer. Vai fazer, poxa vida. É, Então, hoje a gente fala que a ética ela tem que ser muito importante, igual a gente falou da confiabilidade, o paciente confiar, respeitar, porque a gente quando identifica isso, a gente até fala para o paciente: "Olha, a cirurgia tem um limite". Né, sim. ela tem um limite, a gente não pode fazer mais que isso. É muito comum a gente pegar paciente: "Ah, eu quero uma prótese, um tamanho bem maior", e a gente fala: "Olha, não vai ficar compatível com o seu corpo, lá na frente isso aí pode te dar um problema". Então é muito importante o profissional saber dessas patologias, né, e ser honesto com o seu paciente. Que é o que vocês fazem hoje, né. Me fala uma coisa, como que o modelo de trabalho de vocês? Nós sabemos que tem local que a pessoa vai, ela pede e fala: "Eu quero isso". E vocês têm algum modelo diferente? Você falou algo no bastidor com a gente em relação à questão integrativa. Como que funciona esse processo hoje dentro da clínica? Então, só para você entender, Wendel, eu vim da cirurgia plástica tradicional. Então, Tá, na cirurgia plástica tradicional, o cirurgião plástico ele está preocupado somente com a queixa do paciente patológico, vamos supor, anatômica, a flacidez, abdominoplastia, mama caída, mastopexia, rosto caído, né, lift facial. E a gente viu que isso era muito limitado. Então, nós fizemos todo uma inovação na cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica funcional integrativa, ou seja, a gente tem a visão 360 do nosso paciente. Então, nós estamos preocupados com a fisiologia do nosso paciente, com a poxa. parte metabólica, a parte hormonal, até mesmo com a genética do nosso paciente. Nós somos a primeira empresa a fazer o próprio mapeamento genético para cirurgia plástica, que é o Unique Gen.
Então, hoje, a gente está preocupado com a saúde, com a longevidade, com a qualidade de vida do nosso paciente, e não apenas com a parte anatômica. Por quê? Quando a gente cuida do paciente de uma forma sistêmica, integrativa, o paciente ele vai cicatrizar melhor, ele vai recuperar mais rápido e ele vai Verdade. ter uma qualidade de vida bem melhor, que hoje é o nosso foco. Interessante. E, por exemplo, tem alguma questão também, além da cirurgia, em relação a práticas, em relação até mesmo a questão de suplementos, nutrição, vocês integram com todo esse Com processo ou vocês certeza. encaminham? Não, com certeza. A gente tem uma equipe hoje multidisciplinar que faz todo Legal. o nosso atendimento, né? Então a gente tem, além dos cirurgiões plásticos que faz o atendimento, nós temos equipe de nutricionista, enfermagem, fisioterapeuta, nutrólogos. Também uma da minha Legal. especialidade é a nutrologia, porque a gente entende que se o paciente ele tiver a parte metabólica, fisiológica e hormonal muito bem, ele vai cicatrizar melhor, ele vai Hum, recuperar mais rápido. Então, a nutrologia, a parte da dieta, que a gente está falando, da suplementação, a parte do equilíbrio hormonal é muito importante. Vou dar um exemplo para você. Não adianta eu operar uma paciente na menopausa, dar um exemplo, onde a é, parte hormonal dela está toda baixa, estradiol, progesterona, ela não vai cicatrizar igual uma paciente jovem, né, que toda essa parte hormonal está otimizada. Então é é. muito importante o profissional conseguir identificar isso, porque ele vai conseguir entregar resultados superiores, né, bem melhor para o seu paciente e melhor, mas taxas de complicações bem menores também. Legal. E quando o paciente, o cliente que eu falo, que é o cliente, né, nós falando de um processo multidisciplinar, uma empresa, ele chega, qual é a primeira coisa que ele faz lá? Então, a primeira coisa hoje que a gente fala que hoje não é uma consulta de cirurgia plástica, é uma consulta de cirurgia plástica funcional integrativa. Então, a gente Tá. primeiro pede uma bateria de exames, a Uau! gente pede quase 50 tipos de exame de Nossa! sangue para ele chegar na consulta, porque ali eu vou ver toda essa parte funcional dele, a parte de vitaminas, minerais, toda essa parte hormonal, nível de inflamação, para depois eu ver toda a parte corporal desse paciente. 50 exames. Sim, de sangue, antes dele passar na No nossa consulta. Porque a nossa preocupação é o paciente operar com uma saúde melhor. Não adianta eu falar que não existe ali eu entregar a melhor tecnologia, com a melhor técnica, se eu não tiver o melhor paciente. É verdade. Então, E vocês trabalham hoje com o exame genético também, aquele que faz a parte do na verdade, ancestral? nós fomos a primeira empresa, de cirurgia plástica a trabalhar com o mapeamento genético para cirurgia plástica. Nós criamos com a Nossa! empresa DF, que é a empresa italiana, o mapeamento genético específico para cirurgia plástica. Então, Olha isso. hoje, a gente pede um mapeamento genético também para o nosso paciente. O ideal é que a gente pedisse 100%, mas ele tem um custo. Então, muitas vezes, ele não é acessível para todo mundo. Mas, para aquele paciente que tem condição e que tem uma indicação, a gente pede para 100% desse paciente. Por quê? No mapeamento genético, eu vou avaliar se o paciente tem risco de ter alergia a algum medicamento, principalmente de anestesia. Fantástico. Uma das principais que a gente fala ali, receio dos pacientes é ter medo de anestesia. Então, ali eu vou ver se o paciente ele vai ter alguma alergia a algum tipo de medicamento, risco de trombofilia, que de trombose, risco ali de ter uma cicatrização de má qualidade, além de toda a parte cardiovascular também que a gente consegue ver no mapeamento genético. Então, eu consigo fazer hoje uma cirurgia plástica muito mais personalizada para o meu Fantástico. paciente e também muito mais preditiva e preventiva, Com né? Porque certeza. ali eu vou ver se eu consigo fazer uma dieta mais específica para ele, se eu vou ter que fazer um pós-operatório com mais sessões drenais ou menos sessões. Então, eu consigo fazer muito mais personalizado hoje uma cirurgia plástica. Uau, pô, você tinha que ter vindo para São Paulo antes, viu. Mas É, estamos perto, a gente ainda tem bem que você já certeza o está que que a aqui. gente está fazendo, né, junto com coautores, eu tenho hoje um time de cirurgiões plásticos também que trabalha comigo, não sou só eu. Então Tá. hoje a gente, com certeza, a gente está elevando o nível da cirurgia plástica, não só nacional, mas mundial. Eu tenho É, certeza que a gente vai deixar um legado muito grande aí. com certeza. Incrível. Nossa, fiquei muito tô curioso aqui, realmente da uma das entrevistas que eu fiquei mais curioso aqui do nosso Saúde e Negócio. E, doutor, me fala uma coisa, nessa nova onda dos peptídeos, né, que eu sei que é uma onda, é uma coisa muito séria, mas o negócio tá muito louco, né? Tá Sim. cada hora aparecendo um melhor que o outro e um melhor que o outro. Como que tá esse eu sei que o Brasil é um desafio, nós temos um órgão bem rígido aí que é a Anvisa, vocês médicos talvez não podem falar, tem um conselho, mas eu falei, eu Sim. falo, É, temos que falar mesmo, né? na verdade, a gente tem que trabalhar
em prol da ciência, né? É. Então, a gente vê que os peptídeos, né, na verdade não são tão novos assim, já tem um tempo que já A foram própria lançados e glicose, né, tudo, um peptídeo, justamente a própria insulina insulina, e tudo, né? insulina. Vieram para arrebentar mesmo o mercado, tá? Então, vieram de uma forma assim que agrega muito hoje no nosso resultado, agrega muito na qualidade de vida do paciente, longevidade. A gente sabe que a Anvisa, ela demora um tempo ali na questão da regularização, mas tem alguns países, igual a gente tinha falado nos Estados Unidos, o FDA, que já liberou alguns peptídeos, né? Sim. Na Europa também já alguns. E os pacientes que usam já relatam, sim, fantasticamente os benefícios, tá? Aham. Então, vamos falar aqui do GHCU, vamos falar aqui de vários outros. Como que tá o GHCU hoje aqui Cara, Brasil? é fantástico, né? Já tá Na aprovado verdade, é aqui? que ainda não está liberado pela Só uso Anvisa, tópico, né? mas tem alguns pacientes que já usam no exterior e vêm aqui operar com a gente, que já falam assim, da experiência que eles têm, que é fantástico. Até É. hoje não vi nenhum paciente que arrependeu de ter usado. É, não, e é uma coisa tão antiga, Sim, cobre, né, cara? A gente tá falando ju- de cobre. justamente. Então, sim, é igual a gente está falando em relação aos medicamentos, né? Igual a gente pode também estar falando da retratutida, que é considerado também um Não, a peptídeo, né? evolução do Monjaro Do lá, né? Monjaro. Então, assim, cada vez mais os medicamentos eles vão vir mais potentes em termos de eficiência, com menos efeitos colaterais. Então, se a É. gente for pegar igual a Saxenda, o Ingov, o Monjaro, agora o Retratutida, a gente vê essa evolução. Então, os medicamentos estão vindo cada vez mais potentes, com menos efeitos colaterais e entregando mais para o nosso paciente. É incrível. A retratutida já autorizada no FDA? J Brasil, Já no FDA e na Europa, agora está na fase 4 já de ah, estudo, tá? Então, alguns países já estão começando a usar. Então, nós temos agora, a gente falou, o Paraguai já tem uma gama já de retratutido, o pessoal já está usando. No Brasil ainda não está liberado, mas eu creio que já no ano de 2027 já vai chegar também aqui pra gente, tá? Igual legal. chegou o Monjaro esse ano. E a gente, um estudo mostrando eficiência até de 28% de perda de peso naqueles pacientes, ou seja, Uau. quase igual semelhante a uma cirurgia bariátrica. Nossa, é incrível. Então, realmente é muito eficaz, né? E os pacientes que já estão usando relatam isso pra gente. Então, tem menos efeito colateral, o paciente perde menos massa magra, né? É É, importante, lógico, o paciente, sarcopenia aí. justamente, ele está malhando e tudo, mas mostra que em termos de eficiência, melhor que o que melhor que o Monjaro Tizepatida. É porque ambos, né? O Monjaro também, ele pelo que outros doutores passaram, a gente estava conversando, ele não tem só a finalidade de inibir a fome, emagrecer, ele traz vários benefícios ali, principalmente neurológico, né? A questão Sim, do como corpo. ele é triplo agonista, então, na É, verdade, ele vai atuar na parte intestinal, mas ele também atua muito na parte central, que a gente fala, né, do é, sistema nervoso central. Então, ele atua muito nessa parte hoje da compulsão alimentar, ele atua muito na parte da ansiedade. Então, e além acho dele que até ter. os TDAH da vida, acho que seria Justamente. Então, por assim, exemplo. de uma forma indireta, ele vai atuar nessa parte neurológica do paciente. Então, ele É, tem vários benefícios. Hoje, não só no mundo da cirurgia plástica, hoje a gente usa até para o tratamento hoje como anti-inflamatórios. Então, na parte olha, do lipedema. Dose baixa para melhorar o nível de inflamação do paciente. Então, olha, existem vários benefícios de forma indireta que hoje ajudam o nosso paciente. que incrível. A gente tava falando a questão neurológica, é tão sacada, cara, porque assim, os laboratórios, eles têm uma inteligência já além da nossa, né? Eles estão estudando o mercado, estão lá na frente. Mas eu acho que não é à toa que a Lilly, que a gente tá falando que é a que detém a marca, né, Mounjaro, tô falando de marca aqui, não do princípio ali. Ela comprou recentemente, parece aí, uma outra gigante na área de peptídeos, focado na área neurológica, mais voltada para neurociência do comportamento, vamos dizer isso, que é os equilíbrios, Sim. enfim, que está em altos, né, neurodivergentes, né, tem algo que está bem alto, acho que eles já viram algo ali na frente Com que... certeza. A Lilly hoje que domina o mercado, é um mercado hoje trilionário, né? Trilionário. Bilionário, é um mercado trilionário. E a gente vai pegar as principais doenças do mundo, né? Então a gente estava falando aqui da obesidade. Então hoje, né, a gente pega aí 1,2 bilhões de pessoas. Então, hoje estão com obesidade, mas não só obesidade, hoje a gente tem o mercado da ansiedade. O Brasil é o país com o maior nível de ansiedade do Do mundo. mundo. Então, Uau! a gente vê que hoje é um mercado gigante e ela, como já entendeu isso, ela veio para tratar de uma forma geral toda a população, né, pegando esses aspectos. Já bateu o olho na demanda lá, tá todo mundo Justamente, doido. justamente. Ela tá querendo pegar o mercado de uma Ó, forma vocês completa. médicos aí, ó, começa
olhar para a especialidade de psiquiatria, viu? Vai tá bom. A gente fala aí que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos maiores taxas também de depressão. Então, assim, Ah. é um mercado gigante. É, E, uma coisa acarreta a outra. Você imagina uma é, pessoa muito ansiosa, vem o estresse crônico, aí dá cardíaco. É sistêmico, é o que você e, fala, é a forma que vocês trabalham, né? Justamente, e é aí que está o grande problema do cirurgião plástico hoje conseguir identificar. Agora a gente começou falando do dismorfismo corporal, mas É, a gente pega o paciente hoje que é muito ansioso. A gente pega hoje o paciente que tem depressão. E nossa. se o cirurgião plástico não identifica isso antes da cirurgia, ele pode trazer um problema para esse paciente. Muitas vezes pode até piorar uma depressão, uma ansiedade nesse paciente. E Hum. aí não alinha com a expectativa do resultado que o paciente quer. É, e vocês integram na equipe multidisciplinar, que psiquiatra? Nós temos uma psiquiatra no nosso time que ajuda principalmente a trabalhar esse paciente que tem essas Hum, patologias, igual ansiedade, hum. depressão, dismorfismo corporal, que é hoje ali quase 30, 40% dos pacientes que buscam uma cirurgia plástica. Então é muito importante o profissional saber identificar isso no seu paciente, porque muitas vezes o paciente ele busca uma cirurgia plástica, mas muitas vezes para mascarar uma dor interna que ele tem. Muitas vezes Hum. pode ser uma depressão que ele teve lá atrás. Muitas vezes nem é algo que ele está buscando, é porque o marido quer que ela faça, é É. porque, né, a sociedade está obrigando ela a fazer, e aí muitas vezes é uma frustração que pode trazer para aquele paciente se não supra a expectativa dele. Nossa, interessante. E é interessante que vocês identificando isso, vocês conseguem dar as soluções necessárias ali dentro mesmo, né? Então, por exemplo, nós estamos falando até agora nas questões de corretiva, integrativa, saúde e beleza inteligente, que é o tema do livro de vocês, que em breve vai estar aí nas prateleiras, né? A gente já sabe, vai ser um projeto incrível. Agora, como que vocês estão atuando? Eu já entendi que vocês atuam na integrativa, beleza, ali na parte de intervenções, correções e tudo mais. Mas eu sinto que deve ter alguma coisa aí também de prevenção, de acompanhamento. Existe isso dentro da empresa de Com vocês? certeza, porque o que que a gente fala hoje? Que a gente não dá mais alta para o paciente. Ah, que interessante. Justamente. Então, antigamente, a gente operava o paciente, com 3 meses dava alta para aquele paciente. E aí, o que que a gente viu? Pô, e cadê a longevidade hoje que a gente falava tanto para o nosso paciente? Ah, Então, hoje a gente não faz a mais alta para o nosso paciente. Então, a gente faz um acompanhamento para aquele paciente que já passou por uma cirurgia, mas fazendo os protocolos de alta performance. Por quê? Você é um empresário, você fez uma cirurgia plástica, mas você quer manter mais saudável, você quer ter mais energia, mais isso disposição. aí. Então, hoje a gente faz protocolos para esses pacientes a cada 6 meses, principalmente de longevidade e alta performance. Para quê? Para ele conseguir dormir melhor, para ele conseguir ter mais energia, mais disposição, trabalhar melhor. Então, a gente Ah. consegue atuar também junto hoje, que agora a gente falou do mundo Elsa, mas hoje também no mundo, né, da longevidade e saúde para o nosso paciente. Que tem hoje? Por exemplo, assim, o incrível isso, o pessoal chegando lá, essa continuidade vocês encaminham para alguns parceiros estratégicos? Por exemplo, uma pessoa às vezes quer, eu demorei para aprender isso, eu tenho um sócio que é cardiologista, o doutor Paulo Edu Matos, inclusive hoje ele é o BPO do Ministério da Saúde, tem toda a parte de legalidade de dados do ministério. E ele: "Pô, cara, você precisa fazer um check-up aí e tal". Eu falei: "Pô, mas eu tô me alimentando bem, faço jejum intermitente, faço tua suplementação, tudo, não sei o quê". "Ó, tudo bem, mas não tá", né, fui fazer um check-up e eu estava com um estresse crônico muito alto, estava comprometendo já a minha questão cardíaca ali. Eu me preocupei muito com isso daí. Aí ele pô, já falou: "Ó, não é muita coisa, mas tem que se cuidar". Uma das coisas que, realmente me deu uma estabilizada foi a sauna. Então spa vem, né, de salute, como que é spa? Salute, eh, como que é? Perlacqua, né? Sim, Salute Perlacqua. Não é isso que significa a sim, sigla do spa, né? sim. E a sauna com a com a imersão no A gelo também me ajudou crioterapia, muito. sim, É, exato. Então são coisas assim que que vai que te são ajudar. práticas, que atende tudo. E a outra coisa é a questão da massagem relaxante. Então, até no começo eu falei: "Poxa, eu vou ter que parar para ficar 1 hora ali",
Mas eu vi que isso, eu achei que era uma besteira, assim, mas que isso me ajudou muito nos resultados, porque eu tive que fazer exame de novo, eu chumei a Sim. orelha, né? Mas Como que todo tá lá esses processos de mas todo práticas? mundo acha que é uma besteira até precisar. Até precisar, né? Justamente, foi igual a gente falou, que eu vim da cirurgia plástica tradicional, quando falava de reposição de vitaminas injetáveis, soroterapia, spa, eu falei: "Cara, isso tudo é balela, isso Cara, aí". soroterapia é uma coisa incrível, né? Justamente, porque a gente vê muito pessoal falando: "Ah, soroterapia cura para covid, cura para câncer". Então, assim, infelizmente a gente sabe que existe um mágico pessoal que leva para outro caminho, mas Sim. existe a parte também da medicina e da cirurgia plástica séria e ética que faz conforme a indicação clínica, igual você falou, de acordo com a precisão de cada paciente. É. Então, hoje a gente trabalha muito com a reposição de vitaminas e minerais do nosso paciente através da reposição injetável. Trabalhamos também com a reposição hormonal, principalmente em homem com andropausa, que precisa, Poxa. ou tem hipogonadismo, né? Na mulher, igual climatério, menopausa. Mulher já menopausa é certeiro, o homem nem todos, né? Todos os homens vão ter Vão andropausa, ter? igual a mulher tem a E qual a idade? menopausa, Mas eu tô interessado aqui. a mulher tem a menopausa, E o né? homem tem E o andropausa. homem tem andropausa. Então, Olha, todos os homens vão ter. que interessante. Não tem, uns vão Eu ouvi começar em mais algum lugar que cedo, eu achava que era uma. mas a mulher, geralmente, a menopausa começa ali nos 40, 45 e mais. O homem, a andropausa a partir, geralmente, dos 50 anos. Mas isso Ah, não é uma regra, tá? entendi. Então, por isso é importante, igual você fez o check-up cardiológico, é É, importante você fazer também um check-up hormonal hormonal. e urológico, tá? Sim. Porque muitas vezes sua taxa pode estar baixa, talvez você pode acordar mais desanimado, a energia está baixa, menos força para treinar, e muitas vezes ela acha que está estressado, que é o trabalho, e muitas vezes precisa fazer toda essa reposição também, É que o Brasil tá? tá um pouquinho muito atrasado em reposição, né? Justamente, Co- porque o Brasil acha que reposição é só para aquele caso de hipogonadismo clássico, né? Mas existem várias outras indicações também, principalmente igual a Ou gente tá falando modismo de aqui. hipertrofia aí, né? Não, Justamente. Então, existem as indicações clássicas, tá? De reposição. Por exemplo, eu faço reposição há 5 anos. olha aí, Eu interessante. faço implante e comecei com 30 e poucos anos. O implante, como que é? Implante subcutâneo que a gente coloca Tá. hormonal. A minha testa, eu com poucos anos, era 300 e pouco. Ó. Entende? Mesmo com 30 e poucos anos. Ah, e o Então, normal, a média. está em 700, 800. Ah, tá. Então, mesmo eu jovem, Eu tenho que. né? Certamente a minha tá baixa. É justamente. Cara, e depois que eu fiz e eu vi o benefício, falei, cara, por que que eu não comecei isso antes? Antes. Entende? Porque ajuda muito ali no trabalho, na energia, na disposição. Você dorme melhor, então você É. acorda melhor, você tem mais energia e disposição para treinar, para malhar. Até no trabalho, a concentração e raciocínio ajuda. Eles são bioidênticos, né? Bioidênticos. Então você Bioidênticos. faz a reposição hormonal de bioidênticos, né? Fantástico. E para uma idade mais avançada? Pessoal, vamos pensar nos nossos avós, nossos pais. eh, Também é necessário, é importante, né? Sim, claro. Não tem mais esse tabu, né? O Não. Brasil que ficou um pouco para trás, agora Sim. começou a. Porque existem as indicações clássicas ali, igual a gente falou da menopausa e da andropausa, e a gente fala a janela terapêutica, né? Então, assim, o que que mudou? Antigamente, falava que tratava só na menopausa. Hoje a gente vê que é o climatário, que é a faixa anterior, de começar a tratar 10 anos antes. Uau, poxa, Então, nossa, é igual na interessante isso aí. andropausa, justamente. Já é Então, uma prevenção quando ali. mais cedo você começar, desde que o paciente já tem sintomas, melhor vai ser para ele, principalmente para a questão de doenças cardiovasculares, para evitar osteoporose. Então, assim, Ah, quando mais cedo, se ele tiver indicação, começar, melhor é o tratamento. Porque o que acontece? Esse paciente ele demora depois muito tempo para começar a fazer reposição. Então, ah. ele pode demorar 10, 15 anos e ele poderia ter começado isso lá É igual atrás. no português, quem é do interior igual eu, fala assim, ó, se você tem uma roda desalinhada, vai ferrar todas as outras rodas, pô, vai Ju, andando e ju, desgastando esse Então, trem. justamente. Então, Né? hoje a gente vê que o tratamento, quando mais precoce, desde que tenha uma indicação clássica, melhor é. Nossa, fantástico, fantástico. Poxa, eu gostaria de ter aqui mais umas 10 horas aqui pra gente Porque a conversar, gente doutor, vê que é que incrível. melhora. E aí, É igual a incrível. gente começou a falar um pouquinho do spa, hoje nós temos um spa dentro da Ah, nossa clínica. Por quê? Porque a uau! gente viu a importância do spa, da massagem relaxante para o nosso paciente. Igual a gente falou que a É o ansiedade, stop one, o cliente vai lá e faz tudo o que é necessário, todo paciente que vai ponta a operar, ponta. ele passa por uma sessão de spa terapia. Por quê? Uau! Porque, igual a gente falou, hoje a maioria da população está ansiosa, tem depressão, tem ansiedade,
E aí a gente viu que é o momento dela descansar e dela desligar do mundo, antes de fazer uma cirurgia Baixar o plástica. estresse, cortisol, que faz Justamente. mal pra caramba. Baixar o estresse, o cortisol, a adrenalina, e aí ali a gente fala que a gente faz uma sessão para o paciente, ó, esse é o momento. Muitos fazem casal terapia, faz junto com o Fantástico. casal, faz a banheira ali, então a gente faz com ozônio, cromoterapia, justamente para o paciente relaxar e melhor mentalmente para a cirurgia. Incrível, incrível. Felizmente, acabou. A gente chegou ao final aqui, doutor. Que bom que tá em São Paulo, tá aqui nos Jardins. Depois eu vou, se quiser, deixamos no GC, mas qual que é o Instagram? Ó, vou deixar aqui o Instagram da clínica, é Unique Cirurgia Plástica Avançada no Instagram, e o meu é DR André Oliveira. Será um prazer receber vocês lá e a Sigam. gente mostrar hoje a cirurgia plástica funcional integrativa para vocês. É isso aí, obrigado, André. Siga o André. Pra gente terminar, como tradição, que a gente termina com uma frase que você acredita muito, pra você, de motivação para os nossos internautas aqui. Olha, uma frase que eu acho que eu carrego dentro de mim é assim: não existe o impossível está dentro da gente. Isso aí. Gente, ó, pega essa aí. Você também médico, viu? Você viu como ele começou. Gente, obrigado, André, pela participação aqui. Mais uma vez, parabéns, sucesso, Deus abençoe o projeto do Saúde e Beleza Inteligente, ao lado do doutor. Que seja um evento hoje, que eu sei que você está indo lá ser homenageado, está com todos os seus coautores lá. Obrigado, será um Abençoado para prazer você, imenso tá estar bom? lá com vocês Obrigado. hoje à noite. Obrigado, tchau, Obrigado tchau. e ficamos aqui com Saúde e Negócios.